No ar, Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante nesta terça-feira, 3 de dezembro de 2024. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Minuto da Unicidade. A unicidade de Deus é mostrar pelas Escrituras que Jesus é o único Deus verdadeiro, o Deus dos hebreus, o Deus dos judeus. Ouça o que diz Isaías 26, verso 4. Confiai em Yahvé, confiai em Jeová perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Outras traduções diz porque Jeová, nosso Deus, é uma rocha eterna. A gente vai comparando escrituras, né? Isaías 26, 4, mas Moisés, quando fere aquela rocha lá no deserto, o povo pede água para ele com a vara fere aquela rocha, né? Não era para isso, era só para ele falar com a rocha, mas ele, tomado pela emoção, né? E ali bem chateado por causa da pressão que o povo colocava sobre ele, ele acabou ferindo a rocha e recebeu uma punição severa. Por essa razão ele não entrou na terra prometida. Mas voltando aqui, Jeová é uma rocha, e não é uma rocha qualquer. Jeová é a rocha eterna. Jeová é rocha eterna, segundo Isaías 26. E tem muitos outros, né, textos do Antigo Testamento que apontam Jeová, o Deus Pai, como rocha eterna. O Senhor Jesus diz o seguinte nos Evangelhos: qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observas, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu ímpeto e a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha eterna. Lucas 6, eu li do 47 ao 48. Lucas 6, versos 47 e 48. Jesus está dizendo que, olha, preste bem atenção. Ele está dizendo que qualquer que chegue até ele, que ouve a voz, ouve as suas palavras, as palavras dele, ele fala: eu sei a quem este é semelhante. É semelhante àquele que fundou a sua casa. Ele usa uma parábola, ele usa uma figura de linguagem. Ele aponta para si mesmo nesta passagem, nesta parábola. Ele está apontando a si mesmo como a rocha eterna dos judeus. Você está entendendo? Ele está mostrando para si mesmo, para aquela audiência que escutava, está apontando para si mesmo como a rocha eterna, como Jeová. É por isso que muitas pessoas falam assim: mas não tem um texto que Jesus diz que ele é o próprio Deus, que ele é o próprio Jeová. Ora, basta você ler atentamente o Novo Testamento e fazendo esse paralelo, essa comparação com a pessoa de Jeová. Está tudo interligado, está tudo conectado nas Escrituras. Não tem nada solto, não. Não tem nenhuma ponta solta, não. A teologia montou um quebra-cabeça tremendo, mas você vê Jeová dizendo: confiai no Senhor Jeová perpetuamente, ou seja, para sempre confie em Jeová, porque o Senhor Deus, né, porque o Senhor Jeová é uma rocha eterna. E Jesus falando para uma multidão, dizendo: aquele que ouve minhas palavras, que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, ou seja, ouve as palavras e as observa. Tem muita gente que ouve as palavras de Jesus, mas não as observa. É por isso que nós temos o nosso programa aqui, para fazer com que você observe as palavras do Senhor Jesus. Não basta só ouvir, tem que ouvir e tem que observar. Vai observando tudo que eu vou falar no Minuto da Unicidade de hoje.
terça-feira, 3 de dezembro. Observa, não parei por aqui não. Vou ler mais um pouquinho. Lembra quando Pedro diz assim? Ele responde para Pedro, quando ele diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, ou seja, tu és Deus. Essa expressão Filho do Deus vivo quer dizer divino, tu és Deus, é uma expressão. Aí você tem que estudar o hebraísmo, né? Para não dizer que está saindo, não sair do tema aqui, a gente vai continuar depois de te falar sobre esse assunto, já falamos, tem vídeo aqui no Minuto da Unicidade para você acompanhar lá no YouTube. Pedro diz: Jesus diz para Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16, 18. Ele está fazendo um trocadilho com o nome de Pedro, que significa rocha, pedra, né? Mas falando, essa pedra que ele está falando que vai edificar a igreja, não é Pedro. Que aí a Igreja Católica diz o quê? Pedro é o primeiro Papa, aquela Basílica de São Pedro lá no Vaticano, né? Aquela onde fica o Papa lá, aquele prédio foi erguido, aquela construção, segundo eles dizem que foi erguido em cima dos restos mortais de Pedro. Então os restos mortais de Pedro estariam ali no Vaticano. Por quê? Porque na exegese deles, Jesus está apontando para Pedro, ó, tu é Pedro sobre esta pedra, ou seja, sobre você, sobre o teu nome, você é uma rocha, então sobre você eu vou... Não, mano, não é isso que está falando. Faça uma exegese do texto, use a semântica bem direitinho, que ele está fazendo um trocadilho com o nome dele, apontando para ele. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele não vai edificar a igreja dele em cima de Pedro, do nome dele. Ele é a rocha. E o próprio Pedro, preste bem atenção no que eu vou falar para você. Quando Jesus fala sobre esta pedra edificarei a minha igreja, lá em Mateus 16, 18, Pedro entendeu o que ele disse. E Pedro, pregando para os judeus, diz o seguinte: olha palavras de Pedro. Veja se Pedro está falando dele mesmo. O que Pedro diz? Ele é a pedra, ele é a rocha que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelos quais devamos ser salvos. Atos 4, versos 11 e 12. Ele é a pedra que vocês rejeitaram. Ele é a rocha eterna que veio aqui e vocês rejeitaram. Vocês rejeitaram a rocha eterna. Jeová é a rocha eterna. E Pedro está falando, vocês rejeitaram a rocha eterna. Você está entendendo? Por que nós estamos aqui todos os dias falando dessa maravilha? Mas antes de terminar, eu vou deixar mais um versículo. Eu não posso parar por aqui, porque tem um versículo importante que eu não posso deixar de ler. Vamos consultar outro apóstolo dele, que é o apóstolo Paulo. O que Paulo diz? O que Paulo diz? Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. E verso 3, estou lendo 1 Coríntios 10, verso 3, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e todos beberam de uma mesma bebida espiritual. Verso 4, 1 Coríntios 10, 4. E todos, de uma mesma bebida espiritual beberam, porque bebiam da pedra espiritual que os seguiam, e a pedra era Cristo. Em outras traduções, e a rocha era quem? Cristo. E a rocha era Cristo. Jesus é a rocha eterna. Ele diz: edificados e alicerçados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, e a pedra angular e a rocha angular é o próprio Jesus Cristo. Efésios 2, 20 e 22. Jeová é a rocha eterna, no qual todo o povo, todo o seu povo está fundamentado, alicerçado. Jesus é ou não é o Jeová dos exércitos?
É por isso que nós estamos aqui com esse compromisso de dar essa instrução gloriosa gratuitamente para você que ouve o programa da Rádio Betel, para você que ouve, né, aqui no Minuto da Unicidade. Falar na Rádio Betel, nós temos logo mais o nosso programa, logo depois do Oeste Sem Filtro, lá no Rio de Janeiro, no FM 98.7, Rádio Betel, para Barra, Recreio, Jacarepaguá, pela internet. Esse programa não está no ar por acaso. Está no ar porque tem esta finalidade de trazer esse conteúdo importante, conteúdo que você não ouve facilmente por aí. Mas nós temos a graça de poder falar, né, desta poderosa mensagem. Ore por nós, para que o Senhor nos dê graça, nos dê força, para que a gente continue aqui, apesar das muitas dificuldades. Forte abraço para você. Deus abençoe seu dia. Deus abençoe sua vida. Aliás, amanhã não tem programa, porque amanhã tem o culto da comunidade evangélica Betel, para você que ouve na rádio. Tá certo? Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia para você que ouve no YouTube. Graça e paz e obrigado pelo carinho da sua audiência. Minuto da Unicidade.